A história de vida de hoje. Vamos ouvir uma história muito interessante e dramática chamada O Homem que Vive. Meu nome é João, 20 anos. A idade de carregar fertilizante no campo. Mas em seu coração, ele ainda é tão imaturo quanto um arroz recém-germinado. Estou hospedado na casa de Omar, tia Ingrid, há quase 2 anos. Minha casa fica ao lado de Osaka, pobre e lotada de irmãos. Meus pais me mandaram aqui para ajudar a casa do meu tio. Ambos têm um lugar para comer e morar. E tem mais dong para enviar de volta para ajudar meus pais. Desde o dia em que cheguei, tia Ingrid nunca me deixou dormir na cozinha fria como as pessoas que faziam antes. Minha tia me limpou um pequeno cobertor de bambu na casa horizontal com beirais cobertos, e também me deu um tapete de flores e uma colcha de arroz que cheirava a sol novo. Omar, marido de sua tia, trabalha como construtor contratado em Tóquio. Cada contrato dura vários meses. No primeiro dia em que cheguei, toda vez que meu tio ia para a estrada, via minha tia parada do lado de fora do portão. Seus olhos seguiram até que apenas a figura de seu tio permaneceu atrás da colina de arroz. Mas recentemente, minha tia não fica mais do lado de fora do portão. Apenas entra silenciosamente na casa para limpar e cozinhar. Às vezes me chamando para fazer isso e aquilo. Coisas sem nome parecem preencher a solidão no coração. Uma refeição estava lutando no campo. E a tia gritou do banheiro: João, vá para o quarto e pegue a toalha de rosto pendurada no cabide de madeira. Eu estava do lado de fora da porta. O quarto do tio Omar e sua esposa era uma casa que eu nunca ousei entrar. Entre e pegue. O que você está fazendo parado aí? A voz da tia soou uniformemente, como se ela estivesse um pouco cansada. Eu timidamente empurrei a porta. Um cheiro estranho correu pelo meu nariz. Não é o cheiro de perfume barato vendido no mercado, mas um perfume puro e convidativo. O cheiro é muito exclusivo das mulheres. Quando peguei a toalha e a virei, minha tia estava parada na porta há muito tempo, segurando uma camisa de seda fina e molhada que estava espremida em seu peito. A água da bainha de sua camisa pingando gota a gota no chão de ladrilhos florais. A camisa fina grudando na carne para revelar curvas que me deixaram atordoado. Suas bochechas estavam quentes. Eu estava prestes a virar o rosto quando minha tia sorriu. Um sorriso discreto que parecia ter poder mágico e uma voz baixa: apresse-se. Não é uma tia fria. A partir daquele momento, eu era como uma pessoa culpada. Toda vez que tinha a oportunidade de pegar acidentalmente minha tia em momentos muito privados. Quando a tia se abaixou ao lado da pia para revelar a nuca branca. Quando a tia se sentou na varanda com o cabelo preto espalhado. O cheiro de shampoo bode flutuava levemente na brisa. Ou às vezes é apenas a respiração suave da tia enquanto está agachada na cozinha. Tudo na tia parece estar organizado inadvertidamente, mas deliberadamente, fazendo com que as pessoas tenham que olhar para isso e depois voltar à noite para pensar sobre isso. Eu não sou o tipo de garoto que sou, mas aos 20 anos crescendo, todos os dias nos vasos de carne e osso me faz não poder deixar de pensar em coisas distantes. Toda vez que estou perto da minha tia, toda vez que estendo a mão para pegar o saco de fertilizante da mão da minha tia, minha palma sente o calor se espalhando em cada fina camada de tecido. Toda vez que eu vislumbrava os olhos da minha tia, tinha que fingir que estava observando uma colônia de formigas rastejando na parede. Naquela tarde, depois de regar os campos de feijão, dei a volta para os fundos da casa, com a intenção de pedir roupas secas à minha tia em vez de ficar coberto de lama. A porta do banheiro estava apenas parcialmente fechada e o vapor quente subia vagamente. Embora estivesse prestes a se virar, ouviu sua tia chamar de dentro: João, me dê a toalha grande no banquinho lá fora. Hesitei por um segundo e depois voltei. Peguei a toalha e estava prestes a passá-la pela abertura da porta quando a porta se abriu de repente. Ela ficou lá, o cabelo molhado solto sobre os ombros nus. Um pequeno lenço apenas o suficiente para envolver os seios e sua pele branca e lisa se destacava no vapor nebuloso.
O que você está fazendo parado aí como uma estátua? Ela perguntou, estendendo a mão para a toalha, mas ainda deliberadamente deixando seus dedos macios correrem pelas costas da minha mão e tocando suavemente seus próprios seios redondos. Por um breve momento, engoli em seco, dando um passo para trás apressadamente. Ela olhou para mim, seus olhos piscaram, nem sorrindo nem zangados, apenas um olhar estranho nas profundezas. Virei-me e caminhei rapidamente, mas meu coração estava emaranhado como seda. Naquela noite, eu não conseguia dormir, ficava rolando para frente e para trás no cobertor de bambu. O cheiro da minha tia, o cheiro de cabelo molhado, o cheiro de carne quente continuava pairando em minha mente. Eu sei que pensei em coisas que não deveriam ser, mas a razão de um menino, como ele pode superar o instinto de subir fortemente? E então isso não deveria ter percorrido um longo caminho. Naquele dia, tio Omar não havia terminado seu antigo projeto. Então ele ainda não havia voltado e não voltaria em alguns dias. Minha tia me disse para carregar alguns sacos de cimento para o armazém. Carreguei a última sacola e me virei para ver minha tia parada no meio da casa vestindo um terno de seda azul claro tão fino que eu podia ver a cor por dentro. O cabelo da tia é comprido. A gola é abaixada para revelar um ombro esguio e uma pequena marca de nascença de batom. Seus olhos olharam para mim como se ela estivesse esperando. Como se estivesse pedindo algo. João, chamou a tia, sua voz tão baixa quanto a brisa. Venha aqui, tia, veja se a lancheira é tão pesada. Suas costas estão arranhadas. Aproximei-me, meu coração batendo como um tambor de batalha. Ela estendeu a mão e levantou minha camisa. Seus dedos macios, olhos preguiçosos deslizando levemente ao longo da minha espinha. Eu estremeci um pouco, e então de repente coloquei seus braços em volta de mim por trás. Seu peito quente pressionado contra minhas costas e sussurrou: Você está tão triste. João, fiquei parado como petrificado, todo o meu corpo tenso. Não por causa do medo, mas por causa de uma forte emoção que estava girando em minhas veias. Pela primeira vez, ouvi meu coração batendo tão forte, batida por batida, como se quisesse explodir do meu peito. Não me atrevi a voltar. O abraço da minha tia por trás fez minhas costas nuas queimarem. O hálito quente da tia genealogia atingiu levemente a minha nuca, fazendo-me tremer. Sua mão apertada, me puxando para trás, pressionando perto dela. Não havia espaço entre os dois corpos. Meu coração batia descontroladamente. Meus ouvidos zumbiam como se alguém tivesse acabado de derramar mel quente nele. Você ouviu o que sua tia disse? A voz de minha tia estava baixa, mas pude sentir um leve tremor nela. Sim, eu ouço. Engoli minha garganta seca. Minha tia não disse mais nada, apenas descansou a cabeça nas minhas costas e ficou em silêncio. A mão de sua tia ainda estava no meu estômago e gentilmente a acariciou. Fechei os olhos, minhas mãos penduradas, meu corpo rígido, mas minha mente estava girando. Depois de um tempo, ela soltou a mão e deu a volta na minha frente. Seu olhar parou no meu rosto e deslizou pelo meu pescoço, parando onde meu peito estava arfando. Os olhos parecem estar cobertos por uma fina camada de névoa. Escusado será dizer que entendi o que aqueles olhos esperavam. Também não entendo que força me fez ousar levantar a mão e agarrar o pulso da minha tia. Muito levemente, muito trêmulo, mas também muito decisivos. Tia não retirou a mão. Inclinei-me um pouco mais perto e levantei a outra mão para tocar o ombro redondo que estava escondido sob o fino manto de seda. A carne da tia é macia e o cheiro doce familiar se insinua no nariz. Cada respiração da tia atingiu meu peito, quente e suave. João, tia chamou meu nome, com a voz embargada. Olhei diretamente nos olhos da minha tia e não falei. Houve silêncio entre nós, mas nesse silêncio, tudo parecia estar gritando e fluindo. Nenhum deles disse outra palavra, mas ambos sabiam o que estava prestes a começar. Eu lentamente me abaixei, meus lábios nos da minha tia. Os lábios da tia eram macios, com a doçura de frutas para comer, o cheiro de mulheres e o cheiro de desejo estranho.
Ela não se afastou de mim, nem tomou a iniciativa, apenas ficou parada e aceitou meu beijo, como um aceno sem palavras. Então senti a mão da minha tia no meu peito. Acariciei-a suavemente e deslizei lentamente pelo meu estômago. Cada gesto é lento, como se explorasse uma terra que é ao mesmo tempo estranha e familiar. Estremece um pouco quando a mão de minha tia tocou o lugar mais sensível, onde eu nunca tinha deixado ninguém tocá-la. A mão da tia não estava com pressa, apenas gentilmente acariciada. Você é muito grande, tia sussurrou. Seus olhos não deixaram sua mão. O corpo de um homem de verdade. Eu engasguei. Minhas mãos também começaram a tatear pelas costas macias da minha tia, acariciando ao longo de sua espinha e depois parando em sua cintura fina. O corpo da tia gostosa reagiu claramente sob o meu toque, quando encontrei as costas tocando as nádegas arredondadas através do tecido fino. Minha tia gritou baixinho, a cabeça apoiada no meu peito. Você não pode fazer isso aqui. Tia disse baixinho e me afastou, seus olhos um pouco confusos. Dei um passo para trás. Todo o meu corpo parecia estar prestes a perder forças. E a onda de emoções foi repentinamente bloqueada no meio, deixando uma lacuna dolorosa. Eu estarei morto quando voltar mais tarde. Tia continuou a falar, sua voz baixa como se ela se culpasse. Eu balancei a cabeça, ainda não ousando olhar diretamente para minha tia. O suor da minha testa escorria pelas minhas bochechas. Não sei se é porque está quente ou porque estou tremendo a cada episódio. Mais tarde, quando todos estiverem dormindo, eu vou para o fundo da cozinha. A tia vai cozinhar chá de feijão mungo e sair para me ajudar com uma mão. Depois de dizer isso, a tia virou as costas e entrou em casa. Eu fiquei ali, meus olhos grudados nas costas macias que acabavam de ser escondidas atrás da porta. Meu coração queimando como um fogo. Todos os meus sentidos despertando. Toda a minha repressão como se estivesse prestes a estourar. Não sei quanto tempo esperei. Só que quando o rádio do lado de fora da varanda foi desligado, o ranger das redes também parou. Eu apenas rastejei para a varanda, seguindo um pequeno caminho até a cozinha dos fundos. A sombra da tia apareceu ao luar. Pela janela, seus longos cabelos estavam soltos e seu corpo estava inclinado pelo bule de chá fervente no fogão a lenha. O som do chá fervendo misturado com o som do meu coração batendo no peito. Minha tia se virou e me viu parado ali. Ninguém disse nada, apenas olhos em vez de palavras. A tia se aproximou e o cheiro familiar entrou como uma onda. Sem esperar que eu falasse, ela estendeu a mão e tocou levemente meu peito e depois me puxou para perto dela. Vamos aproveitar isso por um tempo. João, ela sussurrou, sua voz como o vento cruzando o lago. Eu balancei a cabeça e não consegui pronunciar uma palavra. Minha mente estava em branco. Apenas desejo. Abaixei-me para procurar os lábios da minha tia novamente, mas desta vez sem reservas. Eu me abaixei, assim, um beijo longo e mais profundo. Ambos os corpos pressionados juntos, compartilhando uma respiração apressada. Minha camisa foi puxada para cima, a mão da minha tia deslizando sobre minha carne. Eu era como uma chama. Ela usou seu corpo. Seus lábios deslizaram do meu pescoço para o meu peito. Seus lábios quentes me fizeram gemer baixinho. Minha mão também escorregou para dentro da camisa da minha tia, tocando a pele macia e sedosa, onde eu só ousava espiar à distância. Desta vez, fui tocado, acariciado e explorei cada curva de uma mulher. Meu corpo tremia, não por medo, mas por extremo prazer, encostados na pequena parede da cozinha sob a fumaça romântica do chá. Nos aproximamos como dois membros da tribo no meio do deserto, encontrando uma fonte de água. Os primeiros toques, a respiração rápida, os gemidos suaves como um prego cravado diretamente no coração. Cada camada de pano caindo no chão tão leve quanto uma folha seca, mas tão pesada quanto mil pecados. Mas nem eu nem minha tia naquela época podíamos pensar sobre o certo e o errado. Sabemos apenas que o instinto orientador engolfa a razão no esquecimento. Nunca pensei que um dia abraçaria o corpo de tia Ingrid.
A mulher que ainda chamo por um nome moral nesta cozinha familiar. A poucos passos de distância encontra-se o salão principal, onde existe um conjunto de mesas e cadeiras de longevidade e um altar ancestral, onde o tio Omar costumava sentar e beber chá toda vez que visitava sua casa. Mas agora neste canto vazio da cozinha é onde o corpo da minha tia está pressionado contra mim. Minha pele está lisa como se derretesse nas pontas dos dedos que toco. Ela usou seu corpo, sua boca não saiu do meu peito. Suas mãos continuaram a deslizar levemente pela minha coluna. Sua respiração era intermitente como se tentasse suprimir os gemidos em sua garganta. O cabelo comprido da minha tia caiu no meu peito como uma cortina noturna. Sufocante e estimulante. Vá devagar. Não tenha pressa. Ela sussurrou no meu ouvido quando comecei a deslizar para baixo, tocando o ponto macio e úmido entre suas coxas. Eu mordi levemente. Minha respiração há muito havia saído do ritmo. Minhas mãos tremiam, mas estavam cheias de curiosidade. Deslizando para dentro, explorando cada linha. Aquele lugar, um lugar em que nunca pensei que teria permissão para colocar os pés. Macio, escorregadio e molhado como os sonhos adolescentes que eu costumava imaginar secretamente nas noites em que estava sozinho. Ela involuntariamente encolheu as pernas. Descansou a cabeça no meu ombro e apertou minhas costas com força. Como se estivesse com medo de desmaiar. O cheiro do corpo de uma mulher misturado com o cheiro de fumaça de cozinha. O cheiro de chá de feijão verde e o cheiro de shampoo de bode sativa. Todos formam um sabor muito único. Muito tia Ingrid. O gosto fez minha mente explodir. Apertei levemente a cintura da minha tia, pressionando-a contra meus ombros trêmulos para sentir meu batimento cardíaco sob a pele fina. A mão de sua tia agarrou meu pescoço, puxou-o suavemente e colocou-o no meu peito com a própria mão. Eu nunca vi um corpo tão bonito quanto este. Meus montes eram macios e suaves. Minhas mãos tremiam, e eu estava assim. Abracei minha tia completamente. Nós dois tínhamos um relacionamento apaixonado. Eu estava deitado lá, meu coração batendo forte. Minha respiração não conseguia se estabilizar. Lá fora, o sol começou a ficar amarelo, brilhando pela janela em raios de luz que destacavam as partículas de poeira suspensas no ar. Ninguém disse uma palavra. Nós apenas deitamos nos braços um do outro como o mundo inteiro. Não havia mais ninguém que existisse, exceto os dois corpos que se fundiram em um. E eu sabia que a partir daquele momento, não poderia voltar a ser o mesmo João inocente de antes. Provei mulheres, aprendi o gosto da falta de jeito e me tornei um pecador. Mas é o pecado mais doce do mundo. Daquele dia em diante, as coisas entre mim e tia Ingrid não eram as mesmas. Toda vez que passo pela minha tia, meu coração bate como um tambor de festival. Apenas um olhar da minha tia. Eu entendi o que ela queria e precisava. A maneira como ela gentilmente agarrou meu pulso quando me entregou uma tigela de chá verde. A maneira como ela olhou rapidamente e depois se abaixou para esconder seu sorriso franzido. Eram todas dicas, sinais que apenas nós dois entendíamos. Cada gesto que ela fazia para mim se tornava mais suave. Tinha um charme estranho, o suficiente para acender os desejos em mim, como um fogo em uma palha seca. Tio Omar voltou para casa por 3 dias e eu vivi com a sensação de estar andando na corda bamba. Tentei evitá-los todos. Meus olhos não se atreveram a olhar diretamente para minha tia e meus membros eram desajeitados. Eu estava com medo de que meu tio notasse alguma coisa, com medo de que apenas um olhar perdido, uma palavra que estava fora de ritmo denunciasse o maior pecado da minha vida. Trair a esposa de outra pessoa em sua própria casa. Mas tia Ingrid não. Tia Tim ainda estava relaxada e calma como se nada tivesse acontecido. Mas ela ainda cozinhava arroz e ainda esfregava óleo de vento nas costas de Omar. Toda vez que ele reclamava. A única outra coisa era que toda vez que ele saía, seu olhar sobre mim afrouxava. Mais profundo e pesado, como se escondesse uma tempestade sem palavras. Eu só conseguia suportar silenciosamente a frustração como um animal em uma gaiola.
apenas esperando a oportunidade de ser enjaulado. Fingi manter o trabalho agrícola. Arei os campos mais longe. Voltei mais tarde, mas à noite deitei no cobertor de bambu. Estava inquieto. Só de pensar naquele arco no peito, naquela pele quente e suada e na respiração apressada em meus ouvidos. Todo o meu corpo enrijeceu e se encolheu ao ponto da loucura. 3 dias se passaram até um século e, na tarde do terceiro dia, tio Omar preparou sua bagagem para um novo contrato em Tóquio. Enquanto carregava o saco de arroz pela varanda, vi minha tia parada em um canto escuro, seus olhos seguindo a sombra das costas de seu tio sem piscar. Fiquei ali à distância, olhando para os dois em silêncio que parecia que algo estava prestes a desmoronar. Quando o tio Omar ligou a motocicleta, o rugido do motor abafou o som de insetos se espalhando no jardim. A tia não disse uma palavra. Apenas acenou com a mão levemente. Seus olhos ainda não deixaram a motocicleta rolando lentamente até que ela desapareceu completamente atrás da colina de arroz no início da aldeia. Então aquele olhar se voltou para mim. Apenas um olhar. Eu sabia que minha tia me ligaria hoje à noite. Terminei de comer cedo e saí para a varanda para deitar em uma rede. O espaço ao redor estava excepcionalmente silencioso. A noite caiu como uma cortina de veludo enrolada em todos os sons, deixando apenas o zumbido dos mosquitos e o leve cheiro de serralha. Onde está o cabelo da tia Wang? Eu estava deitado lá, meus olhos abertos, meus ouvidos inchados, esperando o menor ruído, meu coração batendo forte. Então a porta principal rangeu. A lâmpada a óleo piscou pela abertura da porta e uma pessoa estava observando a noite. Sentei-me e minha tia ficou lá por um tempo. E depois entrou para receber o sinal. Rastejei pelo pátio, tentando andar descalço para não fazer barulho. Meu coração estava batendo tão rápido que eu estava com medo de arrancar do meu peito. Eu bati suavemente na porta. Um pequeno clique soou e a tia abriu a porta. Tia Ingrid estava parada na minha frente. Seus longos cabelos negros soltos e sua camisola de seda fina como orvalho. O corpo da tia estava escondido atrás do tecido redondo e quente. Ela não disse nada, apenas me agarrou pela mão e me puxou para dentro. Trancou a porta, virou-se e foi direto para o quarto. Eu andei atrás, o cheiro da carne da minha tia rastejando em todas as narinas. Assim que entrei pela porta, fui puxado para a frente por minha tia. Seu corpo macio pressionado contra mim. Seus lábios chegando aos meus lábios com o mesmo desejo da primeira vez. Eu respondi. Passei meus braços em volta da cintura e minha tia apertou com força. Ela me puxou para sentar na beira da cama e gentilmente me empurrou para trás. O corpo da minha tia pressionado para cima. Seus lábios constantemente beijavam seu pescoço. Até onde eu precisava ir. Até lugares que eu nunca pensei que seria tocado. Cada colisão era um guincho na minha garganta. Eu estava tremendo. Todo o meu corpo estava quente como se eu tivesse febre. E todos os vasos sanguíneos estavam correndo para o lugar apertado abaixo. Deixe minha tia cuidar de mim. Tia disse e então deslizou um pouco. Eu não tive tempo de reagir. Só pude ficar deitado e receber cada movimento rítmico, quente e úmido da minha tia. A língua da tia tocou suavemente o lugar mais sensível, fazendo-me dizer isso em voz alta. Então, de repente, ela parou, olhou para mim com as mãos para cima, seus longos cabelos pendurados como uma cortina para esconder as luzes. Eu quero algo diferente esta noite. Ela falou baixinho como um sussurro e, assim que terminou de falar, subiu em cima de mim sozinha. Olhei para minha tia e não pude acreditar nos meus olhos. Os dois se deitaram na cama. Meu coração batia como o tambor do festival da aldeia. Deitei-me logo atrás da tia Ingrid. Nossos corpos colados como duas peças perfeitas na quietude da noite. A pele da tia era macia e quente, exalando o cheiro sedutor de uma mulher madura, misturada com um pouco de suor de amor que me fez enlouquecer. Ela estava deitada de lado, as costas ligeiramente arqueadas, os quadris ligeiramente levantados convidativamente, e uma perna estava na minha cintura.
alargando a lacuna na floresta secreta para que meu filho pudesse entrar facilmente. Essa postura era tão nova e íntima que senti cada respiração da tia no ar. Cada pequeno movimento de seu corpo como um sussurro de luxúria. As pernas da tia na minha cintura não apenas me seguraram com força, mas também colocaram uma leve pressão sobre ele, fazendo-o deslizar mais fundo, atingindo pontos profundos que ele nunca havia explorado antes. Meu filho, rígido e quente, começou a entrar na fenda úmida da floresta de minha tia. No início, lentamente, empurrei levemente, sentindo a borda macia da fenda ao redor da ponta do entalhe. E depois acelerei gradualmente, entrando e saindo intensamente, cada empurrão forte como uma onda quebrando contra a costa. O menino afundou bem dentro, puxou para fora e esfaqueou novamente, criando um ritmo de corrida ininterrupta. Tia Ingrid gemeu baixinho, seu corpo tremendo de prazer. Oh, João, essa pose, tão novo. Eu gosto muito, tia sussurrou, sua voz perdida de prazer. A fenda da floresta de minha tia se apertou ao redor dele. E a água viscosa jorrou, tornando todos os movimentos mais suaves e intensos. Eu empurrei com força, meus quadris batendo nas nádegas da minha tia, fazendo um som lascivo de estalo. O menino como uma espada conquistando o território molhado, explorando cada dobra misteriosa dentro. Ao mesmo tempo, abaixei a cabeça para procurar os lábios vermelhos da minha tia. Seus lábios estavam carnudos e molhados. E eu os peguei, chupando-os com força como se quisesse engolir sua respiração. Minha língua estava enrolada na língua da minha tia, trocando saliva doce, o sabor salgado do suor se misturando. Ela respondeu com entusiasmo, mordendo meu lábio inferior levemente, me deixando ainda mais excitado. Minha mão direita escorregou pelo pescoço da minha tia, ao redor do meu ombro, e foi direto para a esquerda da fada do pêssego. As montanhas e colinas eram redondas, e a ponta rosa estava rígida sob meus dedos. Eu massageei, moldei em diferentes formas, às vezes redondas, às vezes longas, às vezes difíceis de apertar o mamilo, fazendo minha tia se curvar e gemer. Ah, João, seja mais forte. Tia implorou. Seu corpo estava quente e o suor escorria como chuva. Minha mão esquerda acariciou minha parte inferior do abdômen, sentindo meus músculos abdominais apertarem de luxúria e, ocasionalmente, tocou para baixo, acalmando a borda da fenda da floresta que se contraía ao seu redor. Meus dedos deslizam suavemente ao redor da borda externa, tocando o lodo quente, massageando suavemente para aliviar a pressão das estocadas intensas. Achei que isso ajudaria minha tia a sentir menos dor naquele lugar sensível, onde ele trabalhava sem parar a cada momento. O menino entrava e saía repetidamente, empurrando fundo até o fim, puxando a maior parte e depois esfaqueando novamente, fazendo a tia se contorcer no novo prazer dessa posição deitada perto de suas costas. As pernas da minha tia se apertaram ainda mais, me puxando para mais perto, e ele alcançou seu ponto sensível secreto, fazendo-o gritar de prazer. Durante o clímax, às vezes eu falava deliberadamente com aspereza, tratando minha tia como minha pequena esposa. Esposa, me faz pensar constantemente em você, você tem que ser meu para sempre assim. Me chame de seu marido. Baby, minha voz estava rouca, sussurrando no ouvido da minha tia, meu hálito quente batendo em seu pescoço. Tia Ingrid mimou-me imediatamente, com a voz a tremer carinhosamente. João, meu marido, eu te amo muito, para sempre com você. Cada uma dessas frases era como fogo derramando mais óleo, deixando nós dois excitados e lascivos. Considero-me o verdadeiro marido da minha tia, o dono deste corpo, deste coração. O menino empurrou com mais força, entrando e saindo como uma tempestade. A brecha na floresta da tia se contraiu violentamente e a água viscosa espirrou. Ela chamava meu nome de João, carinhosamente. Sua voz era doce como mel, o que me deixou louco, acelerando tanto o ritmo que ela teve que morder o lábio para reprimir os gemidos. O fogo do amor passou gradualmente após os momentos loucos. Deitamos um em cima do outro,
ofegantes, peitos arfando, suor encharcando por todo o corpo. O calor da carne se espalha e o cheiro do amor é intenso. Tia Ingrid me abraçou com força, apertando os braços como se não quisesse soltar. O corpo macio de minha tia pressionou perto de mim, as montanhas e colinas pressionadas contra meu peito, e suas pernas ainda estavam na minha cintura como os ecos da postura anterior. Ela beijou meu pescoço levemente, e depois sussurrou palavras carinhosas que me fizeram sentir tranquilizado e extremamente feliz. Querido João, estou tão feliz por estar com você. Você é meu tudo. Por favor, fique comigo para sempre. Marido, eu não posso viver sem você. A voz da tia é gentil e cheia de amor, como uma suave canção de ninar que acalma todo o cansaço. Abracei minha tia novamente. Senti seu coração batendo no meu peito e a felicidade transbordava como nunca antes. Naquela noite, ficamos parados nos braços um do outro, esquecendo todo o mundo. Apenas amor e luxúria estavam misturados. A tia inteira era macia em meus braços. Meu hálito quente e úmido atingiu meu peito em ondas. Não dissemos nada, apenas o som dos batimentos cardíacos e os cheiros um do outro permeavam o espaço. Fiquei imóvel, minhas mãos ainda enroladas nas costas de tia Ingrid, sentindo cada respiração batendo no meu peito. No quarto, havia apenas uma lâmpada de óleo amarela alta. O corpo da tia estava suado, quente, e a mulher estava sufocando. O cheiro desta noite era mais forte do que em qualquer outro momento. Não apenas o cheiro de carne, mas o cheiro do desejo de ser satisfeito devido à supressão de muitos dias. Você está com medo? Eu perguntei baixinho, minha boca ainda pressionada contra o cabelo emaranhado da minha tia. Tia ficou em silêncio por um tempo. Então balançou a cabeça levemente. Mesmo que eu esteja com medo agora, não serei capaz de alcançá-la. João, ela apertou o braço com mais força, como se quisesse segurar esse momento para sempre. Mas, além da minha paixão, há também uma ansiedade difícil de nomear. A culpa, a sensação de que estou fazendo uma coisa tabu está tocando uma mulher que não me pertence. Era como uma camada de neblina. Não o suficiente para obscurecer a lua, mas o suficiente para confundir a ressaca. A tia sentou-se com as mãos para cima. Puxou o cobertor fino sobre o peito. A lamparina a óleo lançava uma sombra sobre o corpo da tia encostada na parede. As curvas eram tão suaves quanto um rio sinuoso. Ela acariciou o cabelo para trás e se virou para olhar para mim. O olhar da tia não era mais uma fome instintiva, mas algo mais profundo, mais complexo. Você acha que é estúpido? Tia perguntou, sua voz como se estivesse se perguntando. Eu não te culpo, só me sinto triste. Eu não sei como responder. Em mim, naquela época, tudo era contraditório. Eu te amo, eu ansiava por você, mas também amava o tio Omar. Ele é um homem direto e gentil, sorridente e sempre pega mais comida para mim. O maior pedaço de comida em cada refeição. E agora estou deitado aqui, nu na minha própria cama, abraçando minha tia, minha mulher. Eu não sei, eu disse com sinceridade, virando-me. Ela suspirou, puxou o cobertor para cobrir o peito e lentamente sentou-se para se deitar ao meu lado. Seu braço envolveu meu estômago. Sua mão fria descansando na minha carne quente. Um toque gentil como um pedido de desculpas. As mulheres são solitárias às vezes. Filho, ter um marido e ainda se sentir vazio. É isso que dói. Virei-me para olhar para minha tia na luz rastejante. O rosto da tia mostrava todas as características claras. Até mesmo as pequenas rugas nos cantos dos olhos e lábios. Não é o rosto de uma mulher feliz no amor. É o rosto de alguém que se esqueceu de si mesmo por muito tempo. Tio Omar te ama? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se deveria perguntar. Amor, mas aquela lança está acostumada com isso. É como uma sombra. Está frio lá. Eu não sabia o que dizer. Apenas estendi a mão e gentilmente acariciei o ombro da minha tia. O corpo da tia tremeu levemente. E se você soubesse disso? Eu perguntei, embora eu tenha muito medo da resposta.
Tia fechou os olhos e franziu os lábios por um tempo antes de responder. Sua voz estranhamente calma. Então eu acho que você matou minha tia e depois me matou também. Estremece não por medo da morte, mas por causa da calma de minha tia. Então por que você ainda faz isso? Ela abriu os olhos e olhou para mim por um longo tempo. E então deu um leve beijo no meu pescoço. Porque eu quero viver uma vez. Viver como uma mulher de verdade. Não fiz mais perguntas e ficamos juntos em silêncio, ouvindo o som da noite suspirando pela fresta da porta. Havia o som de cães latindo lá fora. O som do vento correndo através dos arbustos de bambu farfalhando e o som de sapos cantando nos campos. Fechei os olhos. Senti a respiração da tia assassina ao meu lado e ouvi meu corpo ainda ardendo com o gosto residual dos furacões anteriores. Adormeci a qualquer momento, só que quando acordei, já era madrugada e minha tia não estava mais deitada ao meu lado. Os cobertores e travesseiros estavam cuidadosamente dobrados. E na pequena mesa na cabeceira da cama havia uma xícara de suco de gengibre quente e um pedaço de tacos que minha tia havia deixado. Coloquei minhas roupas de volta apressadamente. Rastejei silenciosamente para fora da porta e voltei para o corredor horizontal onde meu cobertor de bambu ainda balançava suavemente com o vento da manhã. Deitei-me na rede, minha mente girando com o que acabara de experimentar. O cheiro de sua carne parecia ainda permanecer em seus sentidos. E sua respiração apressada ainda ecoava em seus ouvidos. Eu sabia que não poderia voltar de agora em diante. Uma vez que você tenha escorregado sobre essa linha, você só pode continuar a caminhar profundamente no caminho do pecado. Esse tipo de carinho é doce e a lâmina bem ao lado do pescoço. Apenas um pequeno erro custará a nós dois. Nos dias seguintes, vivi em um estado estranho, meio atordoado nas nuvens, meio assustado. Durante o dia, tia Ingrid e eu ainda mantínhamos distância, ainda o empregador e o empregado. Mas quando a noite cai ou as tardes quentes de verão, nos aproximamos como dois viciados que não conseguem resistir à medicação. Não nos encontramos mais na cozinha ou no quarto da minha tia. Estava muito perto da verdade. Muito perto da imagem do tio Omar. Em vez disso, procuramos um lugar mais discreto. Às vezes, era em um armazém no final do campo entre velhos sacos de cimento e teias de aranha cheias de dentes. Deitados em sacos macios de cimento nos espaços escuros e apertados. Cada sentimento parece ser multiplicado. Ela mordia meu ombro levemente para impedir que os gemidos saíssem da minha garganta. E eu enterrei meu rosto em seu cabelo, inalando o cheiro familiar como se fosse o ar para eu sobreviver. Houve momentos em que saímos para encontros nos arbustos de bambu à beira do rio, onde eu costumava colher arroz. O lugar estava vazio, apenas o som do vento crepitando e o som da água corrente. Naquela tarde, em meio ao cheiro de solo úmido e ao cheiro de folhas de bambu, corremos um para o outro novamente como dois homens que não tinham nada a perder. Seu corpo me envolveu como se ela tivesse sido reprimida por uma longa semana. As mãos da minha tia tremiam quando ela desabotoou minha camisa. Os lábios de minha tia vieram aos meus lábios tão rápido quanto a sede. Deitei-me nas folhas secas. Minha boca traçou meu pescoço e deslizou até o peito, procurando os lugares que havia memorizado. A tia não disse nada, apenas gemeu intermitentemente. Quando me aprofundei em minha tia, não estávamos mais tão envergonhados quanto no início. Cada movimento se torna magistral e rítmico, como uma música familiar. Mas ainda o suficiente para fazer os dois sufocarem. Minha mão envolveu as nádegas da minha tia, empurrando com força, e ela se inclinou para me pegar com todos os instintos de uma mulher. Quando nós dois chegamos ao topo, eu desmaiei no corpo da minha tia, suor misturado, respirando em desordem. Ela gentilmente acariciou minhas costas e sussurrou em fadiga: "Não amo a tia. Você ouviu?" Fechei os olhos e não respondi, porque sabia que não estava mais seguindo essa instrução. Deitei-me ao lado da tia Ingrid, com as costas pressionadas contra as folhas secas de bambu. O cheiro de carne e carne misturado com o cheiro de carne. A mão da minha tia ainda estava no meu peito.
Os dedos finos acariciaram levemente. Tia olhou para o arco de folhas entrelaçadas, brilhando ao sol da tarde e não disse nada. Virei-me para olhar para ela e vi que os cantos de seus olhos estavam molhados. O que você está pensando? Eu perguntei baixinho, segurando a mão da minha tia. A tia não se virou. Apenas respondeu suavemente: acho que fui longe demais. João, meu coração afundou. Eu sabia disso desde a primeira vez que entrei no quarto da minha tia. Eu sabia disso quando toquei pela primeira vez um corpo que não me pertencia. Eu sei tudo, mas ainda não posso voltar. Eu não quero parar. Eu disse, minha voz estranhamente dura, mesmo que eu tenha que ir mais longe. Ainda quero ir com minha tia. Tia se virou, com os olhos vermelhos. Ela não me respondeu, apenas levantou a mão e gentilmente tocou meus lábios e então se aproximou e deu um beijo na minha bochecha. Eu sou muito jovem, vou esquecer. Não. Eu balancei minha cabeça. Eu não quero esquecer. Ela se sentou, puxou a bainha da camisa que havia caído completamente sobre os ombros. E seus longos cabelos caíram para cobrir metade do rosto. Olhei para cada movimento da minha tia e senti que meu coração parecia estar apertado. Algo em mim de repente entrou em pânico. Como se os momentos de abraçar essa mulher estivessem prestes a se dissipar. A tia não vai sair amanhã à tarde. Ela disse. Seus olhos não olharam para os meus. Tio Omar ligou e disse que voltaria 2 dias antes. Fiquei em silêncio e não sabia o que dizer. Meus dedos apertados com força no chão. A sensação de quebrar assim caindo na palma da minha mão me deixou ainda mais confuso. 2 dias depois, tio Omar voltou. Desta vez de seu retorno foi diferente de sempre. Ele não estava mais feliz e animado. Ele falava pouco e cada olhar que ele olhava para mim não era mais tão amigável quanto antes. Era pesado, meio escrutinador e meio sondador. Eu vivia em um estado de ansiedade e todas as manhãs acordava sentindo como se uma pedra estivesse pesando no meu peito. Tentei evitá-lo o máximo que pude, mas então a agulha na embalagem teve que se destacar. Um dia, enquanto eu estava remendando a rede de pesca no quintal, tio Omar me chamou em casa para tomar chá. Sua voz ainda era amigável, mas eu tinha uma sensação de formigamento. Ele me fez algumas perguntas triviais sobre o trabalho agrícola, sobre campos de arroz, sobre canteiros de feijão. Então, de repente, ele olhou para mim em silêncio, seu olhar desacelerando. João, disse ele, você vê algo diferente em sua tia ultimamente? Eu parei, meu coração pulou uma batida. Tento manter minha voz o mais normal possível. Sim, não vejo nada de estranho. A tia ainda é a mesma. Ainda trabalha o dia todo. Ele assentiu, tomou um gole de chá e depois sorriu levemente. Um sorriso que não tocou seus olhos. Sim, sua tia é como uma insider. Mas uma mulher assim é muito solitária sem o marido. Ele parou e me olhou diretamente nos olhos. Sua voz caindo completamente. Em casa, sou homem e filho para cuidar da minha tia e me ajudar. Não deixe que as pessoas o enganem e não faça nada de errado com o seu coração. Eu abaixei meu rosto, não ousando olhá-lo nos olhos. Meu coração estava como se alguém estivesse sufocando. Você já sabe de alguma coisa? Sua mão estava no meu ombro. Me deu um tapinha, e ele se levantou e entrou em casa. Como aquele tapinha no ombro pode ser tão pesado? Naquela noite eu não me atrevi a ver minha tia. Eu estava deitado do lado de fora da rede, meus olhos abertos e olhando para o telhado. Cada pequeno barulho me assustava. Não tenho medo de apanhar. Só tenho medo de perder minha tia para sempre. Foi só tarde da noite, quando todas as luzes da casa foram apagadas, que ouvi o som de pés descalços pisando suavemente. A tia ficou ao lado da rede e não disse nada. Sentei-me e puxei minha tia para se sentar ao meu lado. Minha mão trêmula agarrou minha tia. Tio, eu duvido. Eu sussurrei. Eu sei, tia respondeu suavemente. Eu olhei para cima em choque. Você não está com medo? Sim, tia suspirou. Estou com medo, mas não pode ser interrompido. Apertei a mão da minha tia. Minha voz rouca, ou posso sair.
Posso ir para Tóquio trabalhar como trabalhador contratado. Eu posso cuidar da minha tia. Ela se virou para olhar para mim, com os olhos lacrimejando. Você está louco? Há quanto tempo João, que é como uma tia, está com você? Deixe a língua das pessoas rir de narizes podres. A língua do povo é ignorante sobre eles. Eu só preciso de uma tia. Eu teimosamente respondi. Ela riu, mas nessa risada, ouvi centenas de milhares de facas cortando meu coração. Ela beijou minha testa levemente, sussurrando como se fosse uma oração. Sou muito jovem, João. Amanhã, quando crescer, vou perceber. Não se trata só de nos amarmos. Abracei minha tia com força, sentindo a emoção que crescia dentro de mim. Não mais sob a carne. Está tão arraigado que está enraizado nas profundezas do meu coração. Mas o que eu não sabia era que foi então que tudo começou a escorregar das minhas mãos. As coisas têm que vir e vir. Estava chovendo muito naquela tarde. E eu estava lavando meus pés nos degraus dos fundos da casa quando ouvi o tio Omar gritando alto de dentro da casa. João veio aqui, eu disse. Eu me sacudi. A água ainda estava pingando nas minhas calças. Meu coração pulou uma batida. Minhas mãos estavam frias. Entrei na casa pela cozinha e o vi sentado na mesa e nas cadeiras no meio da casa. Seu rosto escurecido, seus olhos como duas lâminas de adaga direto no meu rosto. Na mesa havia uma blusa branca que era da tia Ingrid. Mas não era uma camisa comum. Era a camisa que eu havia tirado da minha tia e jogado apressadamente no chão úmido. Em uma ocasião, nos encontramos nos arbustos de bambu à beira do rio. O que é isso? Ele perguntou. Sua voz era baixa e cada palavra era como um martelo batendo no meu peito. Eu enrijeci e meus olhos olharam para a tia Ingrid, que estava parada na porta do quarto, sem uma gota de sangue em seu rosto. Antes que eu pudesse pensar no que dizer, ele se levantou, correu e me agarrou pelo colarinho e apertou-o com força. Estou perguntando a você, bastardo. Eu não resisti. Meus olhos não deixaram tia Ingrid. Eu a vi tremendo, seus lábios tremendo como se ela não pudesse colocar em palavras. Então a tia balançou a cabeça levemente como um sinal. Como um apelo. Eu entendo o que você quer dizer. Virei-me para olhar para ele. Minha voz rouca. Sim, é quem lava as roupas para minha tia. Eu acidentalmente rasguei um lugar no meu ombro. Estou com raiva. Então devo deixá-lo. Tio Omar me deixou ir. Mas seus olhos ainda estavam arregalados. Você acha que eu sou estúpido? Trabalho na construção há quase 20 anos. Não consigo sentir o cheiro nesta camisa. Ah, ele resmungou. Há o cheiro de terra úmida, folhas de bambu e o cheiro de outro homem. Eu apertei meu aperto, cerrei os dentes e não respondi. Eu soube então que ele não precisava de mais explicações. Ele estava com dor e essa dor precisava de um lugar para desabafar. Eu sou o lugar mais fácil. O tapa veio de repente, tão forte que meu corpo balançou. Minhas costas bateram contra a parede de madeira atrás de mim. Meus ouvidos estavam zumbindo. Minhas bochechas estavam queimando. Mas fiquei parado sem a menor resistência. Não porque eu era fraco, mas porque sabia que devia a ele um castigo. Eu estava prestes a dar outro tapa quando tia Ingrid saiu correndo da câmara e ficou na minha frente. Isso é o suficiente. Você não bate mais nele. É por minha causa. Ele ficou atordoado, ergueu os olhos e olhou para a tia. Sou eu. Estou seduzindo ele. Não é culpa dele. Eu sou uma mulher e se eu não mantiver meu caminho, sou mimada primeiro. Tio Omar gritou. Suas mãos apertaram com força como se estivessem prestes a balançar. Eu suspeito há muito tempo. Mas não esperava que você ousasse ser honesto com um garotinho que considero o irmão mais novo da casa. Tia Ingrid começou a chorar. Pela primeira vez, eu a vi desmaiar assim. Seus joelhos caíram no chão. Seus ombros tremendo. Corri para ajudar minha tia a se levantar. Mas ela afastou minha mão. Não, nunca mais me toque de agora em diante. Tio Omar estava ali, com o rosto vermelho e as orelhas coradas. Os olhos como um animal selvagem ferido. Sua mão ainda estava tremendo no meu ombro.
Mas sua voz havia enfraquecido como um fio fino prestes a quebrar. Já chega, irmão, você bate nele, não há problema em bater na tia dele. Mas não o faça, não deixe piorar. Você não ouve, ou talvez não ouça mais nada. A raiva como fogo se espalhou do coração para os membros, varrendo toda a razão de um homem que antes era gentil. Costumava rir e falar. Toda vez que ele chegava em casa, ele se virava e agarrava apressadamente a faca de moagem pendurada no canto da cozinha. A faca que a tia ainda usa para cortar legumes e picar carne em todas as refeições da família. A lâmina brilhou à luz da lamparina a óleo rastejante. Ele correu para mim como um redemoinho. Sua boca rosnando. Eu vou matar sua besta. Eu não corro ou me esquivo. Meus pés pareciam estar pregados no chão de tijolos. Meus olhos ainda estavam grudados em minha tia. É como se apenas olhar para a tia dela fosse parar tudo. Mas minha tia Ingrid, você não fica parada. Ela correu na minha frente tão rápido quanto um vento. Seu corpo esguiu bloqueando a lâmina oscilante. O som de metal tocando a carne soava tão seco quanto o som de um raio atingindo o meio da casa. A tia fez uma pausa. Seus olhos se arregalaram de horror e, em seguida, de seu abdômen. O sangue derramou carmesim, encharcando todo o corpete do vestido da mulher branca marfim. Eu me pergunto se ele atingiu algum vaso sanguíneo, ou será que a ferida é muito profunda? Mas o sangue continua fluindo, gota a gota caindo no chão, misturado com as lágrimas da tia. Ela colocou a mão na barriga. Seu rosto estava pálido, mas ela ainda tentou se virar para olhar para mim. Sua boca se contorcendo. João, corra, corra! Eu gritei, meus gritos abafando o tio Omar, que estava gritando como uma alma perdida. A faca caiu no chão. Corri e abracei minha tia. Minha mão pressionada firmemente contra a ferida. O sangue encharcado de vermelho e ambas as minhas mãos estavam quentes e pegajosas. Tia, não, eu imploro, não me deixe. Eu gritei com a voz quebrada como uma criança perdida no meio do mercado. Tio Omar sentou-se, o rosto branco e a boca gaguejando. Ingrid, eu não queria, mas eu não me importei. Eu a peguei, seu corpo leve em meus braços como um campo de arroz maduro que havia ficado amarelo. Corri para o quintal, gritando para chamar meus vizinhos. Chamar uma ambulância e chamar o céu e a terra para testemunhar essa dor. O som da sirene da ambulância ecoou à distância. Mas quando a trouxeram, ela não abriu mais os olhos. A mão da tia soltou friamente. No hospital, sob a luz branca e fria, o médico balançou a cabeça. A voz como se estivesse lendo o veredicto: tentamos o nosso melhor. Mas o ferimento era muito grave e perdemos muito sangue. Ela não sobreviveu. Eu gritei. Meus gritos ecoaram pelos corredores do hospital, destruindo o espaço. Eu dei um soco na parede. No chão, no meu próprio peito. O sangue da minha mão estava fluindo novamente. Mas não doía tanto quanto a dor que rasgou meu coração e fígado. Tia Ingrid, a mulher que me deu o primeiro calor da minha vida, me levou a doces tabus. Agora deitado imóvel, seu rosto calmo como se estivesse dormindo. Mas eu sabia que ela não acordaria novamente. Ajoelhei-me ao lado da cama. Abracei a mão da minha tia e sussurrei: Tia, me desculpe, sou um bastardo. Não vá. A polícia chegou pouco depois e algemou Omar, levando-o embora na forma de um cadáver sem vida. Ele não chorou ou implorou. Apenas olhou para mim uma última vez. Seus olhos não estavam mais zangados, mas um profundo arrependimento como um abismo que engoliu uma vida inteira. Eles o prenderam por homicídio doloso. Embora ele tenha testemunhado que só pretendia me assustar, que sua raiva cobria seus olhos, a lei não me perdoou. E meu tio, o homem que costumava me tratar como meu irmão mais novo, agora está na prisão sozinho com o arrependimento que me atormenta todas as noites. E eu, João, de 20 anos, um filho imaturo de Osaka, agora vivo para sempre em uma dor implacável. Voltei para a casa vazia, onde tudo ainda era o mesmo. O cobertor de bambu na casa horizontal. O tapete da flor da tia que havia sido estendido para mim.
O leve cheiro de chá de feijão mungo vem da cozinha dos fundos. Mas agora todos são fantasmas que me lembram de meus próprios pecados. Eu destruí a família da minha tia. Plantei as sementes para que essa tragédia brotasse de toques desajeitados, de noites longas e apaixonadas. Ela foi a primeira garota a me amar, levando-me à vida com seu próprio calor e solidão. Agora minha tia se foi, deixando-me com dor como uma faca. Todas as noites, deitado no cobertor de bambu, ouvi a minha tia sussurrar: "Não me ame." Você ouviu? Mais tarde demais. Me apaixonei, me perdi e carregarei essa dor pelo resto da minha vida como uma cicatriz que nunca cicatrizará aos 20 anos. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.